Olá, muito bom dia a todos. É um prazer muito grande retornarmos mais uma vez com o programa Não Desista. Você que está a viver situações complicadas, difíceis na sua vida, você que tem atravessado aí uma situação crítica, uma situação que tem tirado a sua paz. Você luta, mas não consegue se ver livre desse problema. Tem sido mais forte do que você. Tem sido mais forte. Você já foi a vários locais, a vários sítios, à procura de uma saída, de uma solução, mas o problema, ao invés de ser resolvido, tem crescido. Você olha para todos os lados e não vê uma saída, não vê uma maneira de se ver livre desse problema. Mas continue conosco aqui no programa, porque nós vamos mostrar para todos vocês, através de depoimentos, de testemunhos, que tem jeito para a sua vida. Nós vamos mostrar, nós vamos provar que a sua vida pode mudar. Porque uma coisa é falar e outra coisa é provar. E aqui nós provamos. Aqui nós provamos para as pessoas que elas podem mudar de vida. Você vai conhecer daqui a pouco a história de uma senhora que está aqui conosco nos nossos estúdios. Ela vai relatar um pouco da sua história, dos problemas que viveu. A senhora Neide, que daqui a pouquinho, a senhora Neide vai relatar os dramas que viveu, os problemas que enfrentou. Ela sofreu com depressão, ela passou por muitas situações difíceis, mas ela vai daqui a pouco falar com todos nós. Ela vai contar a história dela, uma história de superação. Ela enfrentou lutas terríveis, mas conseguiu vencer. Se ela venceu, você também vai vencer. Nós vamos conversar também com a senhora Manuela, daqui a pouco. Ela vai entrar por Skype e ela vai falar também dos problemas que ela sofreu de depressão e desde criança, ela carregou essa depressão e ela vai contar com detalhes aqui na nossa programação. E você pode entrar em contato conosco. Nós temos uma equipe atendendo a todas as chamadas, uma equipe que recebe todas as ligações, na nossa central de atendimento. Já a partir de agora, você que deseja colocar o seu nome na oração, você quer colocar o seu nome no livro da oração, nós temos o livro da oração. Você quer colocar o seu nome aqui para que nós possamos orar por si e pela sua família? Então você pode ligar na nossa central de atendimento. Se você está aflito, angustiado, deprimido, não tem paz, não tem alegria, quer conversar com um dos pastores, você pode agora mesmo ligar para o número que aparece aí na sua TV, que é o 21 034 60 99. Você vai ter o atendimento agora com os pastores. Se quiser mandar uma mensagem de texto, mande pelo nosso WhatsApp. É o 91 861 7038. Você será respondido também. Você pode agendar uma consulta. Você que sofre com depressão, tem um familiar com depressão, quer uma consulta, você pode agendá-la agora mesmo, inclusive até pelo WhatsApp. Não paga nada. Quero deixar bem claro que as consultas são gratuitas. Você não tem que pagar as consultas que nós damos a todas as pessoas, tá bom? Veja agora essa matéria que vamos colocar aqui na programação, que fala dos filhos da depressão. Mas o que é isso? Quais são os filhos da depressão? Crianças que sofrem com depressão devido aos problemas dos pais, o desprezo, devido aos problemas de dentro de casa. Veja essa matéria. Quando falamos em quadros depressivos, poucas são as pessoas que pensam em crianças ou na forma como elas lidam com a sintomatologia associada a esta doença. Mas sendo um problema mental cada vez mais frequente no seio familiar, é cada vez mais necessário pensar em como as crianças olham para o lar abalado por esta doença e a forma como conseguem ou não lidar com ela.
São crianças que crescem num ambiente onde normalmente um ou ambos os progenitores sofrem com a doença. A depressão afeta cerca de 400 mil pessoas em Portugal e calcula-se que um terço não receba qualquer tratamento. Aqui estão pais e mães que diariamente lutam contra conflitos interiores e que ao mesmo tempo desenrolam um papel fundamental na educação e no crescimento dos seus filhos. Um doente depressivo apresenta quadros de apatia perante a vida que dificulta o seu relacionamento com os outros, incluindo os da sua própria casa. Quando se trata de pais, a situação agrava-se, podendo levar a criança a isolar-se, a não se sentir amada e a ter comportamentos explosivos e de frustração. E, nesses casos, é fundamental uma ajuda não só à criança, mas a toda a sua família. Aqui no programa eu tenho a Neide que passou por isso aí. Ela é um exemplo do que nós mostramos aí nessa matéria, do que é uma criança ter depressão por conta dos problemas familiares. Neide, tudo bem? Tudo bem, senhor. Foi isso mesmo, né, que aconteceu contigo, conforme nós vimos na matéria. Crianças que sofrem porque cresceram num lar conturbado, cheio de problemas, brigas, agressões. E convivendo naquele ambiente, elas tornaram-se crianças problemáticas, crianças depressivas. Como é que aconteceu com você? Como foi que aconteceu? Senhor Bispo, tudo começou quando os meus pais se separaram. O meu pai era muito violento, ele agredia bastante a minha mãe, a minha irmã mais velha também. Ele traía a minha mãe e então dentro do meu lar era uma separação. Havia uma separação ali no meio deles dois. E a minha mãe não nos dava atenção devida. A minha mãe não nos chamava por filhas, não nos dava aquela atenção de mãe. Então, desde pequena, que eu sentia falta de amor. Eu não sabia o que era amor, só sabia pelos meus colegas, que eu via os meus colegas a receberem aquele afeto das mães e dos pais. E eu não entendia porque aquilo se passava comigo, que os meus colegas tinham todo esse afeto e não tinham em casa. E dentro dessas brigas, eu e as minhas irmãs começámos a brigar também. Brigávamos muito, agredíamos muito umas às outras e eu achava aquilo que era normal. Aquilo passou a ser normal para mim. Então, desde pequenina, bem pequenina, eu desacreditei de que o amor existia, que a união existia, que era só com os outros, mas comigo e a minha casa não. E foi daí, Sr. Bispo, que eu tornei uma criança muito revoltada. Eu ia para a escola, eu brigava com as professoras, com os meus colegas também. E assim foi, eu comecei a chumbar de ano, eu não conseguia me concentrar nas aulas, eu achava que as pessoas não gostavam de mim, eu achava que eu era o problema. Onde eu ia, eu era o problema. Então, se eu já sou o problema, eu vou continuar a fazer problemas. Era assim que eu pensava. E eu achava que eu sendo revoltada, eu maltratando os professores e os alunos, eu iria chamar a atenção deles. E assim foi durante alguns anos. Até que as agressões dentro de casa continuaram, os meus pais se separaram, definitivamente, e a minha mãe, como mãe solteira com 3 filhas, ela procurava formas de conseguir seguir com a vida. E foi quando ela também entrou numa depressão. Ela entrou numa depressão. Eu lembro-me que eu raramente via a minha mãe, que ela trabalhava bastante. Eu saía para a escola, à procura mãe, eu via ela dormir, então eu ia para a escola triste, porque eu queria ter a minha mãe, eu queria ter o meu pai, mas eu não tinha ninguém. E eu lembro-me que às vezes eu chegava da escola para casa, eu jantava, estava lá a minha irmã mais velha, tomava conta de nós, mas ela era muito fria conosco, então nem da minha irmã eu tinha aquele afeto. E às vezes eu até apanhava dela por coisas mínimas. Então, eu tornei-me assim muito fechada. E comecei a crer que tinha uma presença que me dava afeto, uma presença assim espiritual. E foi quando eu comecei a ter essa percepção espiritual. Coisas aconteciam estranhas na minha casa. E eu pensava que era a minha avó, que estava ali comigo. Daí,
mais ou menos aos 15 anos, eu comecei a entrar no mundo assim das más amizades. Porque dentro do bairro onde eu vivia, havia aquela parte mais destrutiva, onde eles vendiam drogas, onde eram umas amizades em que era um grupo de família. Eles lá achavam que era uma família, somos uma família aqui, vamos te acolher. Mas há coisas que vais ter que ser como nós. E eu achava aquilo assim bom. Por quê? Porque eles me acolheram como uma família. Então, se eu tenho que fazer uma coisa ou outra, eu também vou fazer. E foi daí que, com 15 anos, eu entrei nesse ciclo de amizades. Comecei a conhecer o mundo do tráfico, o mundo da prostituição. E, com mais ou menos 16, planeei a minha ida para fora. Comecei a planear a minha ida para fora, para tentar trazer um melhor lar para a minha mãe, para as minhas irmãs, porque eu sabia que a minha mãe precisava de ajuda. Ela, com aquela depressão, entrou no vício do álcool, ela bebia bastante, trazia as minhas tias para casa, elas bebiam bastante, faziam barulho até de madrugada, e eu de manhã tinha que ir para a escola, então era um ambiente em que era muito destrutivo, muito destrutivo. E eu pensava que aquilo era normal. E com mais ou menos 17 anos, eu comecei a estudar, a pegar firme nos estudos, porque eu queria realmente sair, eu queria sair dali. Eu queria experimentar algo novo, eu queria trazer algo novo para a minha mãe. Eu pelo menos queria dizer, olha mãe, eu consegui, eu estou bem de vida, eu vou também dar-te uma boa vida, que eu sei que tu não tens agora. Então eu estudei, finalizei os estudos e fui para Londres, viajei. Cheguei lá e foi, Sr. Bispo, quando eu tinha aquela pequena esperança de que vai dar tudo certo. Eu já tenho estudos, vou continuar a estudar, vou ter um bom trabalho e vou dar uma boa vida à minha mãe. Era esse o meu objetivo. Mas eu cheguei lá, Sr. Bispo, foi tudo ao contrário. Eu entrei numa depressão, porque eu cheguei num país novo, era um país em que tinha pessoas novas, pessoas diferentes desde Portugal, assim, um pouco mais frias, e a língua era nova, e assim, eu saía para a rua, eu via que eu não sabia nem como dirigir, nem falar, onde ir, e eu parecia que eu fiquei assim meio, não sei o que fazer, estou trancada, estou fechada, o que é que eu faço? E eu fechei-me num mundo assim, escuro. Eu chegava a casa, eu ficava, meu Deus, eu estou aqui sozinha, o que é que eu vou fazer? Como é que eu faço? O que é que eu faço? E aí foi quando eu comecei a chorar bastante. Eu deitava para ir dormir, eu chorava. Era uma tristeza muito grande dentro de mim, porque eu queria avançar. Mas eu não conseguia, não sabia como avançar. Eu não sabia como dar o primeiro passo. E a tristeza era tanta, era tão profunda, de que eu não podia falar a ninguém. Eu não podia dizer, mãe, olha, eu estou mal, eu preciso de ajuda, porque eu não sei como é que hei de me dirigir aqui. E nessa altura comecei a tomar os antidepressivos. Com 18 anos comecei com os antidepressivos para pelo menos poder dormir. E chegou uma fase em que, de tanto tomar os antidepressivos, eu me tornei, estava a começar a me tornar uma neide que eu própria nem conhecia. Eu era parada, eu estava como meio que morta, eu não conseguia, eu estava assim fechada naquele mundo. Os antidepressivos colocavam-me assim para baixo, triste, mais mole. E eu, quando me olhei ao espelho e vi-me assim, Sr. Bispo, olhei e disse, não, eu não posso ser assim, eu não posso estar num sítio em que a minha vida tem que avançar e eu estar aqui parada. Eu estar assim neste estado, não, Neide, tu não és assim. E foi quando andei abaixo, disse, não vou tomar mais isto, eu vou ter que fazer alguma coisa. Então eu lembro, comecei a dar passos, comecei a sair de casa, a ir à loja, a falar, a tentar arranjar amigos, a tentar entrar dentro daquele mundo lá fora. E foi quando eu consegui me inscrever numa escola, comecei a estudar lá, consegui fazer um ciclo de amigos, a falar mais o inglês. E aí eu comecei a perceber de que, pronto, já me estou a enquadrar aqui na sociedade. Agora eu vou conseguir um bom trabalho. E daí minha mãe veio para Londres. Veio com a minha irmã mais nova. E foi quando eu consegui um bom trabalho. Consegui um trabalho estável, que era num restaurante. Daí eu comecei a trabalhar, Sr. Bispo, estava ali e tal. E foi quando, de repente, assim do nada, nós até conseguimos uma casa boa nessa altura. Conseguimos uma casa boa, com 2 andares. Estávamos estáveis, entre aspas.
Só que de repente veio assim um monte de contas para pagar. E nós não entendemos porquê, contas de 5.000 euros, 1.000 euros, 2.000 euros. E nós ficamos aflitíssimas, porque nós não sabíamos porque aquilo estava a acontecer, de onde é que vinha isto. E daí, Sr. Bispo, veio uma carta a dizer: vocês vão perder a vossa casa, vocês têm que sair dessa casa, porque essa casa não vos pertence. E daí a minha mãe entrou novamente numa depressão. E essa depressão que ela entrou, que foi a segunda, eu desconhecia aquilo, porque ela ficava em casa, ela não conseguia trabalhar mais, porque ela também começou a trabalhar nas limpezas, então ela não conseguia trabalhar mais. Eu chegava do trabalho, eu chegava a casa, eu olhava para a minha mãe e a minha mãe estava deitada na cama sem conseguir falar de tantos comprimidos que ela tinha ingerido, dos antidepressivos. E eu, naquela tristeza, olhava para a minha mãe e dizia: mãe, fala comigo, mãe, o que é que se passa contigo? E ela olhava para mim e dizia: mãe, o que é que tu queres? Queres voltar para Portugal? Eu te envio para Portugal. E ela disse: sim, eu quero voltar para Portugal. Então eu disse: tá bom, mãe, então vai para Portugal. Eu arranjei, pronto, as passagens e tudo, e ela voltou para Portugal. E eu daí decidi: não, tenho que lutar. O que a minha mãe não conseguiu fazer, eu tenho que fazer pelo menos aqui. E foi quando veio uma outra carta intimando, dizendo que nós íamos para o tribunal se não saíssemos da casa. Eu disse: tá bom, então vamos. Eu fui e das 3 causas que nós colocaram lá no tribunal, nós conseguimos vencê-las, tudo bem, mas perdemos a casa. E a partir daí, Sr. Bispo, quando eu perdi a casa, minha mãe estava em Londres, daí veio tudo assim, parece que tudo voltou para mim. Todas aquelas nuvens negras voltaram para mim, porque eu tive que enfrentar tudo sozinha. E foi daí que, numa dessas minhas quedas de chorar muito, não saber o que fazer, desesperada, porque eu ia perder a casa, para onde é que eu ia? O trabalho que eu tinha, tudo bem que era estável, mas não era o suficiente para eu conseguir uma casa nova, não era o suficiente para eu conseguir ter a minha alimentação normal, não era. E foi quando uma amiga minha me convidou e disse: olha, Neide, a minha mãe, ela faz trabalhos, ela pode te ajudar, ela já ajudou muita gente. E eu: mas como é que são esses trabalhos e tal? Ela: olha, eu vou te explicar tudo, ligas para ela e tudo mais, pronto. E daí eu entrei no ocultismo. Entrei e eu tomei vários banhos. Ela dizia que: olha, se tomares este banho, tu vais te limpar de tudo. A tua vida vai começar a andar. Se comes este pó, tudo o que tu falares vão dizer que sim. Tudo o que tu falares lá no tribunal vão dizer que sim. Tudo o que tu fizeres assim, assim, assado, vai tudo correr bem. E eu fiquei esperançosa. Eu tive uma esperança assim: não, vai dar tudo certo, é agora. Então tudo que ela mandava-me fazer, eu fazia. E só que nada andava. Nada andava. Eu comecei a ter um vazio muito grande dentro de mim, uma tristeza muito grande. Parecia que comecei a ouvir vozes. Eu passei a ouvir uma voz, Sr. Bispo, em que começou num sonho, a dizer: Neide, fuma. Se tu fumares, vais ficar tranquila, vais ficar bem. Uhum. Chegou a se envolver com vícios de drogas? Com álcool. E durante esse período que você procurou no ocultismo, quer dizer, você queria sair daquela situação. Sua vida era toda amarrada porque havia um problema espiritual, né? Então, no ocultismo, você tentou ali com trabalhos, com banhos, com rituais, a coisa só complicava, só piorava, né? Sim. Algum momento pensou em cometer suicídio? Sim, foi. Veio uma voz assim: sim, senhor. Houve um dia em que eu entrei na minha casa, estava sozinha, eu não tinha comida, não tinha nada, porque todo o dinheiro que eu tinha, eu dava à bruxa. Uhum. E eu não tinha comida, não tinha nada. Eu entrei na minha casa e eu fui direto para o quarto. E quando eu entrei no quarto, eu deitei e disse: não há solução. Veio assim uma coisa: não há solução, Neide, acabou. E eu caí na cama. Eu fiquei 3 dias de cama. 3 dias de cama, sem comer, sem nada. E no 3º dia eu só dizia: é melhor eu ir do que ficar aqui. É melhor tu me levares do que ficar aqui. E passei a desacreditar que Deus existia. Se eu estou nesta situação, Deus não existe. Se Deus realmente existisse, Ele não me colocava aqui neste estado, então leva-me de uma vez. E pronto, e depois passou mais algum tempo, Sr. Bispo, de todo esse sofrimento, de toda essa dor oculta, que eu não poderia falar a ninguém, nem aos meus amigos eu podia falar. Se eu falasse para eles, era uma vergonha para mim. Uhum. Se eu falasse
Sim, pode falar. Se eu falasse aos meus familiares, ia ser um pânico. Mas ela está lá fora a tentar a vida, por que ela não volta? Não deu certo, eu não queria isso para minha mãe. E foi depois de algum tempo, passou algum tempo, eu continuei nessa depressão. E foi quando depois uma amiga minha viu-me nesse estado deplorável, porque eu comecei também no vício. Comecei no vício da noite. Eu tentava sair, porque as minhas amigas diziam, não, Neide, se tu saíres connosco... Teve decepções amorosas também? Tive, sim, senhor. Tive várias. Tive várias abusivas também, no qual maltratavam muito. Houve um que tentou me agredir, traições. E normalmente os meus namorados, na altura, eram viciados. E então nenhuma delas dava certo, senhor Bispo. Neide, quando foi que a sua vida mudou? A minha vida mudou quando uma amiga minha viu a minha situação. E ela me convidou para ir para a igreja. Ela me convidou para ir para um sítio que iria me fazer bem. E eu creio naquilo que ela estava a dizer. Se a minha vida está tão má assim, se não há esperança para nada, por que eu não vou tentar? É mais uma porta que eu posso bater e quem sabe pode se abrir, não é? E eu fui. Eu entrei no centro de ajuda e foi como se eu percebesse de que aqui é o sítio certo. Eu chorei bastante naquele dia. Eu senti-me muito suja, eu chorei bastante. Mas eu me senti leve quando eu saí de lá. Parecia que um peso tinha saído de mim. E o primeiro sinal, senhor Bispo, que eu vi foi quando eu cheguei a casa, eu consegui dormir, sem ter que beber, sem ter que fumar. Mas que sítio era esse? Era no Centro de Ajuda, foi na Igreja Universal. Ah, então. Primeira vez que você chegou na Igreja Universal, já teve o alívio. Foi. E aí você passou a frequentar a igreja? Nunca saí. Desde esse dia eu nunca saí. E mudou a sua vida? Por completo, senhor Bispo. Já não tenho mais vícios, vontade de beber, vontade de fumar, já não vejo coisas, já não... Tudo que era bruxaria, não estou mais nisso. Quer dizer, aqui nós temos a foto de como você era antes. Sim. E como você está hoje, né? Sim. Uma diferença muito grande. Essa foto de antes era a época dos vícios, era a época das baladas, das noitadas, dos namoros, dos relacionamentos abusivos. Era essa época aí, de depressão. Era. Né? E essa foto agora já é a foto da nova Neide. A Neide transformada, a Neide que recebeu a libertação da depressão, a Neide que recebeu a paz interior, né? E, claro, houve a mudança dentro de você. E essa mudança se externou, né? Do lado de fora também aconteceu, né? Foi a minha mãe, seu Bispo, ela estava naquela depressão, a depressão foi embora. Nas primeiras semanas que eu comecei a frequentar o Centro de Ajuda, foi no primeiro dia quando eu cheguei, a esposa me falou, a esposa do pastor, tinha dito, Neide, olha, esta é a tua oportunidade. Se tu colocares a tua força aqui, neste propósito de 7 dias, a tua vida vai mudar. Mas experimenta. Eu disse, sim senhora, eu vou experimentar. Se isto não der certo, eu não volto aqui mais. Ela disse, vai na tua fé. E nessa primeira semana, senhor Bispo, a minha mãe saiu da depressão. Nessa mesma semana, eu comecei a trabalhar no final da semana. Quer dizer, você foi aprendendo a usar a fé, né? A desenvolver a sua fé. Foi. Para um resumo, hoje, como é que é a sua vida? A minha vida agora está boa, seu Bispo. Eu posso dizer que eu tenho paz. Tenho paz, tenho amor pelo próximo, sabe? Eu estou bem financeiramente, trabalho por conta própria, tenho uma empresa, sou casada, a minha família é unida. Tenho união dentro de casa, dentro da minha relação com o meu esposo. Só para explicar, para as pessoas entenderem. Tem 2 fotos ali, senão as pessoas vão ficar confusas, achar que você continua como aquela pessoa de antes ali. Aquela de roupa verde ali era a época da perdição. Era. Época que você era perdida, sozinha. Essa época de cá já é a nova vida. Seu marido, isso aí, né? Seu casamento, um sonho realizado. Foi sim. Quer dizer, Deus te deu uma família, né? Sim, senhor. Uma família. Quer dizer, hoje você tem um casamento, você tem uma família. Está há quanto tempo casada? Há 5 meses. Casou agora? Casei agora. Está em lua de mel ainda, né? Está ainda recente no casamento. Então Deus realizou todos os seus sonhos. Foi sim. Mudou toda a sua vida. Toda a minha vida. Te deu paz,
Você tem o Espírito de Deus dentro de você? Sim, Senhor. Uma paz que é a direção. Hoje eu tenho uma direção certa. Tenho uma noção do que realmente me faz bem. E é por esse caminho que eu vou. E não só me ajudo, mas também tenho capacidade de ajudar as outras pessoas. É isso aí. Então você que está acompanhando a programação, atentamente o testemunho da Neide. Então você viu o antes da vida dela e o depois. O antes foi de dor e de sofrimento, mas agora não. Agora a vida da Neide é outra. Mas ela foi convidada por uma amiga, depois de tanto sofrimento, ela foi convidada por uma amiga que fez com que ela chegasse até, pelo convite, à Igreja Universal. E a partir daí a Neide aprendeu a usar fé e olha só a vida dela hoje. Olha só, as humilhações acabaram, né, Neide? Porque hoje você não vive aquela vida de humilhação como você viveu lá em Londres, para ser despejada da casa, trabalhando sem ter nada. Hoje é outra realidade, né? É verdade. Hoje tem prosperidade, né? Sim, hoje tenho um negócio próprio, trabalho para mim mesma, não é? E já não passo aquelas dificuldades de não ter o que comer em casa, não ter o que vestir, não. Já acabou, não isso é passado, né? Passado. Agora é vida nova, Sim, né? sim. É isso, Deus tem uma vida nova para você. Então chega de humilhação, chega de fracassos, chega de derrotas, chega de você andar de um canto para o outro, bate em uma porta, bate em outra, e as portas estão fechadas. Não há ninguém que estenda as mãos para você, não há ninguém que se importe com a sua dor, com o seu sofrimento. Mas nós estamos aqui nessa programação por sua causa. Nós estamos aqui para mostrar ao senhor, à senhora, que tem jeito para a sua vida. Disseram que não tem jeito para você. Falaram que você é um caso perdido. Coisa nenhuma. Tem jeito para a sua vida. Você pode ficar livre desta situação. Se Deus mudou a vida da Neide, Ele pode também mudar a sua vida. Mas você tem que fazer o que a Neide fez. A Neide aceitou o convite, ela veio buscar Deus. Ela chegou ao centro de ajuda, ela chegou à Universal. É isso que você precisa fazer também. Chegue em uma Universal do jeito que você está, com a sua vida arruinada, arrasada. Entra ali pelas portas. Se o que eu estou a falar aqui é verdade, então alguma coisa vai acontecer na sua vida. Se nós somos mentirosos e enganadores, então nada vai acontecer. Você vai aplicar os ensinamentos que nós vamos passar para você e se você seguir, você pode estar certo. Você vai ficar livre. E você que está com depressão, ao entrar em uma Universal, você vai ter o alívio imediato. O alívio não virá depois, não. O alívio vai acontecer no mesmo instante. Na hora que você receber a oração, em 3 minutos no máximo, você vai ficar livre dessa depressão. Você quer fazer um teste? Você que está com depressão, você que está triste, amargurado, você que não sabe mais o que fazer da vida, faça esse teste. Você vai ver que você vai ficar livre. Hoje ainda, se você chegar a uma Universal, hoje, com a sua vida do jeito que está, você vai ver que esse sofrimento, essa depressão, essa angústia vai terminar. Você pode entrar em contato conosco, temos os pastores atendendo na nossa central de atendimento. Você pode ligar agora mesmo, daqui a pouco eu vou fazer a oração em favor de todos. Você vai participar conosco daqui a pouquinho desse momento especial aqui do programa. Deixe um copo com água perto da sua TV. O nosso telefone está aí, vai aparecer na sua TV para que você possa ligar. Deixa o telefone, por favor. Aí está, temos aí o telefone para você ligar. Temos ali os pastores na central de atendimento. Temos o nosso WhatsApp, o pastor Pedro está aqui com uma mensagem de uma amiga, né, pastor Pedro? Sim, senhor bispo, bom dia. Preciso de ajuda. Todos os dias, ataques de pânico e ansiedade. Mesmo com medicação. Tenho muito medo de ir à rua, ando sempre a tremer. O que devo fazer? Obrigada. Olha só, amiga, aqui o depoimento da Neide vai muito ao encontro do que você está passando e do que a mãe dela também passou. O que você deve fazer é o que o bispo acabou de dizer. Venha na Universal ainda hoje. Esses sintomas todos que você tem, você vai ter um alívio imediato. E aí você vai se expor um pouco melhor e nós vamos te dar a orientação prática do que você tem que fazer no seu dia a dia para você manter esse bem-estar que você vai receber no momento. Já hoje, nós estamos à sua espera.
Vamos a um trecho da palavra do Bispo Macedo em que ele fala do perdão. Nós estamos a nos preparar para esse domingo agora. Em todo mundo, onde há uma universal, nós teremos o dia do perdão. Sabe, minha amiga, meu amigo, há muitas pessoas que querem perdoar e não conseguem. Há outras que querem receber o perdão de alguém. E há outras que querem o perdão de Deus, não é? Então, será um domingo para quem quer o perdão de Deus, para quem quer perdoar e não consegue, e para quem quer receber o perdão de alguém. Talvez você teve problemas com uma pessoa e ela nunca conseguiu te perdoar. O marido não conseguiu perdoar, a esposa não conseguiu perdoar, o pai, a mãe não conseguiu perdoar o que você fez. Há muitos casos assim, de pessoas que a mãe disse, olha, eu nunca vou te perdoar. Então, aquela filha carrega, aquele filho carrega aquele peso. Minha mãe disse que nunca vai me perdoar. Meu marido disse que nunca vai me perdoar. Meu filho disse que nunca vai me perdoar. Não é? Meu irmão disse que não vai me perdoar. Então, há pessoas que estão nessa situação. Há outras que querem o perdão de Deus e outras que querem perdoar e não conseguem. Vamos a esse trecho da mensagem com o Bispo Macedo. Eu queria dar uma excelente notícia para vocês. É que neste domingo agora, nós vamos estar falando sobre esse assunto. Este domingo agora será o domingo do perdão, o dia do perdão, o dia da chance para aqueles que dizem, puxa vida, se eu pudesse começar tudo do zero, se eu pudesse esquecer o passado, enfim, começar uma vida nova. Essa é a proposta de Deus. Quando Ele perdoa, Ele quer que a gente comece uma vida nova. O perdão de Deus não é apenas do perdão de algumas coisas, de alguns pecados. Não, é o perdão de uma vida errada, de uma vida investida no vazio deste mundo. Então, quando a pessoa recebe o perdão de Deus, ela recebe essa chance para viver em novidade de vida. Quando ela é perdoada, então ela tem chance de não cometer mais os mesmos erros e viver sob as asas do perdão, porque Deus é perdão. Deus é perdão. Deus quer perdoar todos os que creem nele, os que vêm a ele, que manifestam, esboçam uma fé nele. Inclusive, eu queria que você meditasse comigo nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e versículo 42 e 43, que diz assim, e nos mandou pregar ao povo, e testificar que o Senhor Jesus é o que, por Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Quer dizer, Jesus é juiz. Então, se Ele perdoa você está perdoado, não tem culpa, não tem condenação, não tem inferno. Não, Ele é o juiz. Mas para que o juiz possa exercer o direito de perdoá-lo, você também tem que perdoar. Eu também tenho que perdoar. É um ato consciente da nossa parte. O juiz julga e condena ou perdoa. Quando ele vê que nós também perdoamos, ele também nos perdoa. Ele também nos perdoa. Porque Deus é perdão. Aí diz assim, a este, quer dizer, a Jesus, dão o testemunho todos os profetas. Todos os profetas dão testemunho de Jesus, de que todos os que nele creem, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Um coração cheio de mágoa, a lembrança de uma injustiça, de uma traição, de uma grande e dolorosa decepção. Você já reparou em como os ressentimentos têm dominado a sua vida?
tirado o seu ar, o seu sono e a sua paz? Alimentar essa mágoa certamente só irá atrasar a sua vida. Se você não tem conseguido perdoar a quem tanto o magoou, lembre-se que quem não tem fé para perdoar, não terá fé para alcançar o perdão. Se você quer seguir em frente na sua vida, ter forças para se livrar desse rancor que o tem magoado, no próximo domingo, nós vamos buscar esse perdão para todas as pessoas que querem viver na presença de Deus. Voltar a esse primeiro amor. Ter de fato a certeza da sua salvação. Verdadeiro arrependimento. participe no Domingo do Perdão. A sua oportunidade de perdoar e ser perdoado. Às 9h30, no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa, e em todas as Universal do país. Bem, conforme disse o Bispo Macedo e mostrou esse versículo maravilhoso de Atos dos Apóstolos, há o perdão para todos aqueles que querem, não é? E é importante que se diga, minha amiga, meu amigo, que uma pessoa que guarda mágoa passa a ter sua vida amarrada. É isso mesmo. Você sabia que quando você guarda coisas ruins no seu coração, mágoas, não consegue perdoar, sua vida fica toda amarrada, as coisas não andam, você não consegue vencer, porque a mágoa atrasa a vida da pessoa. Por isso que você não tem conseguido avançar, você não tem conseguido progredir por conta dessa mágoa. Mas nesse domingo todo especial, você vai receber esse perdão de Deus para a sua vida. Esse perdão que vai transformar totalmente o seu ser, que vai fazer mudar totalmente a sua vida. Com o perdão de Deus, você também vai conseguir perdoar as pessoas, Deus vai tirar todas as mágoas, sentimentos ruins, vai limpar o seu coração para que você tenha uma vida nova, uma vida totalmente transformada. Todos os domingos, nós realizamos a concentração de fé e milagres. Pessoas que sofrem com depressão têm estado conosco, pessoas enfermas, doentes, desenganadas, porque é a doença física e a doença da alma. A depressão é uma doença da alma. Tem pessoas que estão doentes na sua alma, no seu interior. Então, elas têm sido curadas de toda doença da alma. E as doenças físicas também. Nós temos muitos relatos de pessoas que foram curadas de cancro. Daqui a pouco vocês vão conhecer a história da senhora Maria, que teve cancro e teve depressão. Então, as pessoas são curadas de várias doenças das quais elas vinham fazendo tratamento. Então, isso acontece aos domingos, nessa grande concentração de fé e milagres. O nosso templo maior fica na rua Doutor José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas. Essa concentração de domingo tem atraído multidões que vêm de toda parte de Lisboa, Grande Lisboa e até de outras cidades mais distantes. Elas têm estado conosco e têm experimentado a manifestação do poder de Deus, têm sido curadas, têm sido libertas. As famílias são abençoadas porque há o clamor da família, pela família, então as famílias são abençoadas. É uma reunião diferente, uma reunião para toda a família. É o encontro das famílias nessa concentração de fé e milagres. E o Domingo do Perdão, esse domingo vai acontecer em todos os templos da Universal, tá bom? E tem outros horários também, não é só 9h30, você tem às 7h30, você tem às 18 horas, também todos os templos da Universal. No nosso templo maior, essa reunião especial às 9h30. Daqui a pouco eu vou fazer uma oração em favor de todos vocês. Mas agora eu vou conversar rapidamente com a senhora Conceição. Ela tem uma história que realmente mostra o que é a pessoa sofrer com a depressão sem conseguir ajuda de nada e ninguém. A senhora Conceição fala conosco por Skype lá da cidade de Pombal. Dona Conceição, bom dia para a senhora. Bom dia, senhor bispo. Como vai a senhora, dona Conceição?
Senhor Bispo, hoje vou bem, graças a Deus. Hoje a vida está mudada, transformada. Totalmente, a 100%, Senhor Bispo. Agora, eu queria que a senhora falasse para todos nós o seguinte. A senhora viveu durante um período da sua vida em uma depressão tão forte, tão terrível, que a senhora pegou a sua criança, que tinha menos de 2 anos de idade, e a senhora pulou com essa criança dentro de um poço de 7 metros com água, e a criança veio a morrer, a senhora ficou 8 dias em coma. Isso foi verdade, dona Conceição? Foi verdade, sim, Senhor Bispo. Foi uma situação muito dolorosa, foi muito mal, foi mesmo muito complicado, foi a destruição total, portanto, uma depressão que me levou à loucura total e completa, com a ideia de matar a mim, matar a criança. O pensamento era tirar a própria vida e não deixar cá a criancinha a sofrer. E então não tinha outro pensamento na minha mente que era só tirar a própria vida. Eram uns pensamentos horríveis só de morte. Não havia qualquer solução para a situação. Foi quando a senhora pulou nesse poço com a sua criança? Foi sim, Senhor Bispo. Não tinha forças para trabalhar, nem para cuidar da casa, nem para cuidar de mim, eu queria nem que da a senhora, criança. A senhora vai entrar em detalhes nesse aspecto, mas eu queria que a senhora falasse dessa parte. A senhora foi, no momento de desespero, a senhora pulou no poço, porque as outras coisas foram terríveis, mas esse momento aí foi o pior de todos. A senhora pulou no poço com a sua criança e ela veio a falecer. Pulei no poço com a criança, o poço tinha 7 metros de profundidade e estava cheio de água. Então a criancinha não aguentou, pronto, faleceu. E a mim, alguém me viu jogar lá para dentro, né? E chamaram os bombeiros, prestaram-me os primeiros socorros no local, levaram-me para o hospital, onde tive 8 dias em coma. E depois transferiram para um hospital psiquiátrico, estive 3 meses internada. Muito bem. E continuava sempre com os mesmos pensamentos, tirar a própria vida. A senhora vai estar conosco nesse domingo, no nosso Templo Maior, e vai contar a sua história para todos que estiverem ali. Domingo 9h30, a senhora vai poder falar melhor na reunião. A senhora vai estar conosco, não é? É sim, Senhor Bispo, vou estar no Templo Maior, em Chelas. Muito bem. Dona Conceição, então, até domingo, quando vamos conhecer melhor a história da senhora. Que Deus abençoe. Obrigado pela participação. Bom dia para a senhora. Tá, Senhor Bispo. Obrigada. Obrigada, senhora. Olha, domingo, então, a Dona Conceição vai estar conosco no nosso Templo Maior. Ela vai falar disso aí que aconteceu, desse desespero que fez com que ela pulasse no poço com o bebê de menos de 2 anos, e a criança veio a falecer. Uma história aqui de dor e sofrimento. Ela vai relatar o que foi a partir daí. Domingo, 9h30, ela estará conosco no nosso Templo Maior. Veja a história da Maria, que teve cancro e teve também depressão. Veja a história dela. Está provado, a depressão é a doença mais incapacitante da atualidade. Atinge principalmente jovens e mulheres. Somente em Portugal calcula-se que existam 400 mil pessoas que sofram com esta doença. Foi aos 24 anos que Maria Gertrudes começou a fazer parte destas estatísticas. Na origem da doença estavam problemas familiares. Primeiro começou assim aquele nervosismo, a não ter às vezes vontade de comer, e aquilo começou a agravar. Ainda precisei de ir ao médico, mas os medicamentos que eu tomava, aquilo ainda fazia o efeito contrário. Quando foi ao médico, lembra-se do que é que o médico lhe disse? Ele disse que era depressão.
Ele disse-me que era depressão. Pronto, então receitou-me aqueles medicamentos e disse, isto vai ter que ser durante um tempo, porque até nunca mais me esqueço que ele diz, porque os medicamentos dos nervos é quase como um antibiótico, tem que ser tomado ali, tudo certinho. Em Portugal gasta-se 250 mil euros por dia em antidepressivos, medicamentos que até fazem algum efeito no início, mas que na verdade servem apenas para esconder uma doença que tem origem na alma. É muito desagradável, pronto, a pessoa não está... Era uma coisa que não me deixava estar bem, eu hoje não consigo explicar, porque aquilo era uma coisa cá dentro, era cá dentro. Nada me preenchia, depois tinha já a minha filha, às vezes é assim, não, eu tenho que viver para ela, eu tenho que lutar, mas depois aquilo era uma coisa muito forçada. Mas pronto, eu era boa mãe na mesma, mas não me deixava feliz interiormente, nada. Como o transtorno mental grave, a depressão tende a piorar de dia para dia. Causa tristeza contínua, angústia, fraqueza, perda de peso e falta de interesse pela vida. Era no trabalho, era onde quer que estava, não estava bem em lado nenhum. Era um vazio, era um mal-estar, era sempre interiormente uma inquieta, sempre, não estava bem. Não era pessoa agressiva, dava muito para chorar, chorava muito, era onde me... Pronto, aliviava aquela sensação de mal-estar interior, era no choro. Um choro que somente teve um fim quando, pela mão da sua mãe, Maria Gertrudes conheceu o trabalho da Universal. No início era apenas uma acompanhante da progenitora que ficava do lado de fora, até que um desejo profundo a fez entrar pelas portas e conhecer a fé viva pregada na Universal. Comecei a sentir uma paz, assim, não, é isto que eu quero. E logo todas as palavras que comecei a ouvir do pastor começaram-me a preencher aquela, e a necessitar de mais. Comecei a usar a minha fé, porque eu aprendi, que eu não sabia porque eu já tinha uma fé, mas era uma fé morta, e ali comecei a aprender a usar a fé viva, que era pôr as coisas em práticas e a ver os resultados. Então, é assim, era nas orações, era nos jejuns, era naquilo tudo me ia ajudando na minha maneira de ser, no meu caráter. Livre da depressão, anos mais tarde, a fé de Maria Gertrudes foi colocada novamente à prova, quando lhe surgiu uma das doenças mais mortais do sexo feminino, o cancro da mama. Logo na altura, ao receber o resultado, fiquei um bocadinho assim, pronto, apreensiva, mas depois saí lá para fora, fui com a minha filha saber o resultado e eu disse para a minha filha, a minha vida está nas mãos de Deus e eu não posso envergonhar. E sempre, eu ia fazer qualquer exame, eu ia fazer qualquer tratamento, eu punha sempre o Senhor à minha frente, eu pedia sempre. E realmente ao fim de mais ou menos de uns 8 meses, fui saber o resultado, porque depois aquilo foi tirado, ainda foi para a análise, e a primeira palavra que a doutora me disse foi: a senhora está curada. Uma cura que começou primeiro no interior e que hoje lhe dá forças para superar todos os obstáculos da vida. Hoje sou uma mulher mais determinada, sinto-me uma mulher mais forte, eu consigo resolver os meus problemas de outra maneira, porque tenho o meu ajudante, que é o Senhor Jesus, que está sempre pronto para me ajudar quando eu lhe peço. Sinto-me uma mulher nova. Essa senhora foi curada no corpo e na alma. No corpo, ela foi curada de um cancro. E na alma, ela foi curada da depressão. Deus pode curar você também no corpo e pode também curar a sua alma. Eu queria agora fazer oração em favor de todos vocês. Pegue o seu copo com água, chegue perto da sua TV. Vamos agora falar com Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor agora em favor de todas as pessoas que unem a fé com a nossa nesse momento de oração. Eu sei que há pessoas aflitas, oprimidas, pessoas que não têm tido paz, não têm tido alegria, pessoas
que estão vivendo momentos difíceis e que já não sabem mais o que fazer diante de tantos problemas. Mas está escrito na Tua palavra que tudo aquilo que pedimos ao Pai em Teu nome crendo, o Senhor fará. Meu Deus, eu peço então em favor de todas essas pessoas, que elas sejam livres da dor, do sofrimento, que elas sejam livres da doença, da enfermidade, que elas sejam livres dos tormentos, de todas as angústias, de todo o desespero. Que nesse instante chegue o alívio para todas elas, a solução que elas tanto necessitam. Meu Deus, eu peço pelas famílias, pelas pessoas que entraram em contato conosco, que ligaram, que mandam mensagens no Facebook, no WhatsApp, pessoas que pedem a nossa ajuda, a nossa oração, e nós oramos por elas e abençoamos a todas elas. Seja o copo com água consagrado, todos que beberem recebam forças. Eu te peço isso e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Beba da água com toda a sua fé. Graças a Deus. Olha, eu queria mostrar esse versículo para todos vocês. Veja só, está aí na sua tela. Pode abrir a tela aí agora, por favor. Diz aí o texto sagrado, a palavra de Deus. Quem come a minha carne, foram palavras do Senhor Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Muito bem, hoje nós teremos a Santa Ceia do nosso Senhor, a Santa Ceia na Igreja Universal do Reino de Deus. Uma Santa Ceia muito especial às 20 horas. No nosso Templo Maior, nós estaremos na Rua Doutor José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas. Às 20 horas estaremos nesse local celebrando essa Santa Ceia. Convido todos os membros da Universal, obreiros, você que é frequentador da Universal ou você de qualquer religião, católicos, espíritas, evangélicos, convido os depressivos, todos que precisam de vida, de alegria, de paz. Você que precisa, estaremos nesse horário, às 20 horas, com a Santa Ceia do nosso Senhor Jesus. Nesse endereço aí, Rua Doutor José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas, como também você pode participar em uma Universal em todo Portugal, em toda a Europa. Entre no nosso site e saiba da morada mais próxima, tá bom? A todos vocês um grande abraço, que Deus os abençoe e até o próximo programa. Quem conhece a Igreja Universal entra por estas portas com problemas em praticamente todas as áreas da vida. A família e o casamento arruinados, comportamentos autodestrutivos que arrasam o interior e originam problemas como o isolamento social e a depressão. Eu não era feliz, eu era doente, eu não tinha uma família unida. Eu tinha um sonho de ser mãe e então aquele estava no meu útero, não podia, a médica disse, vais ter que retirar já o útero, não vai dar para esperar para ter o filho, tem que tirar já. Acima de tudo, a maldição estava na parte espiritual. Eu estava sempre em constante conflito com as pessoas ao meu redor, eu tinha várias insónias, era bastante perturbada a nível pessoal. Tinha muitos traumas na minha infância, entretanto eu tentei o suicídio diversas vezes, eu molestava-me, cortava os pulsos, queria morrer. A gente não tinha dinheiro para pagar a renda, o senhorio enfiava papéis por baixo da porta, cheguei a levá-los cortado, contar moeda para comprar pão. Humilhação mesmo, né? Muita miséria. A minha infância foi muito má, porque o meu pai e a minha mãe brigavam muito, o meu pai dava tiros em casa, o meu casamento era todo destruído. Aos 15 anos de idade, o meu filho apanhou uma depressão.
A depressão foi profunda e então na escola aconselharam a ir a um psiquiatra. De um dia para o outro, meu filho começou a tomar 19 comprimidos por dia. Aqui em reuniões com uma concentração de fé e milagres, a sua fé é alicerçada nas promessas de Deus e gradualmente a vida começa a mudar. Muitas pessoas andam por esse mundo a procurar algo, mas poucas se esforçam por aquilo que realmente desejam. Tudo na vida é resultado de um esforço. Quanto mais esforço nós fazemos, mais resultados positivos nós teremos. Quanto menos esforço, também menos resultados. A salvação, ela vem quando há esforço, ou seja, luta, persistência. Ninguém pode entrar no céu se não se esforçar. Você vai passar por lutas, perseguições, confie em Jesus. Passa a existir paz no lar. Tenho saúde, graças a Deus, uma família reconstruída também. Sentimentalmente conheci o meu marido também na igreja, está aqui ao meu lado, não é? Somos felizes, temos um filho também que é uma bênção de Deus. Financeiramente temos conquistado casas, vivendas, apartamentos, carros, uma vida abençoada. Saúde. Eu fui curada do cancro e eu vi que eu fui curada pela fé. Eu falei para o meu marido, vendo? Foi pela fé. Curada. Quer dizer, não tinha mais o cancro no Nada. Aí agora podia ter filho, né? Eu nunca pedi um filho a Deus e hoje eu tenho 3 gêmeos. Libertação. Estou liberta, durmo tranquila. Encontrei, há 1 ano e 3 meses, encontrei uma felicidade que em 30 anos nunca encontrei e que procurei sempre. Transformação interior. Eu comecei a ser uma pessoa diferente. Eu consegui ter paz dentro de mim. Eu consegui alcançar essa paz que eu tanto queria. Eu consegui alcançar alegria que eu não tinha. Consegui me valorizar como mulher. A depressão, a fibromialgia, fiquei uma mulher completamente renovada, transformada. Sucesso financeiro e profissional. Hoje, da casa que a gente pagava renda, não tínhamos dinheiro para pagar $400 de renda, eu vivo numa casa que foi avaliada em $985 mil. Do carro que eu tinha que chovia dentro, eu conduzo um Porsche e o meu marido tem um troque. A gente comprou 2 casas, pagámos à vista. A gente comprou um terreno também e construímos uma casa nova, que fechámos o contrato, assinámos o contrato, foi vendido agora por $440 mil. Restauração no seu casamento. Me restaurou o meu casamento e cobrou mesmo a maldição, mas cobrou completo. Cobrou no casamento, cobrou já no casamento da filha, porque eu tenho a minha filha casada e abençoada. Cobrou na vida financeira, que de uma vida de sempre pedir emprestado, eu hoje sou dona de loja. Então, hoje eu tenho paz, eu sou alegre, eu sou feliz. Eu vivia amargurada e triste uma vida inteira. E principalmente o batismo com o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, aí eu mudei. Eu tornei-me uma pessoa muito feliz, muito alegre. Meu filho chegou à loucura, ele chegou a jogar-se de um 3º andar e isso ninguém me dava uma palavra de esperança, ninguém. Mas o Espírito Santo dava. Deus dava-me a garantia de que esse filho hoje está transformado. Está completamente transformado. Todos os domingos, às 9h30, 7 orações para todas as áreas da sua vida, num encontro especial para todas as famílias. Concentração de Fé e Milagres no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, em Lisboa. Saiba mais em igrejauniversal.pt.